Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu, excelentíssimos senhores académicos, senhores almirantes, caros colegas e senhoras e senhores, eu agradeço imenso o convite para apresentar este livro, o livro do Comandante Joaquim Alves Gaspar e da doutora Shima Kratalic, A Cartografia de Magalhães, da Cartography of Magellan, publicado pela Tradição, também as minhas saudações ao editor da obra. É uma grande honra para mim estar aqui outra vez, é sempre uma grande honra ocupar esta tribuna e a confiança que põe em mim, mas neste caso também é um grande gosto. Este livro é um dos resultados, um dos outputs, como agora se diz, não é? Um dos resultados do projeto Medea Chart, que é liderado pelo Comandante Alves Gaspar e que está sediado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O projeto Medea Chart é um projeto de investigação de 5 anos, e que teve uma extensão para mais um 6º ano, por causa do Covid, e que é financiado pelo European Research Council, o Conselho Europeu de Investigação. O Conselho Europeu de Investigação é a instituição máxima europeia de financiamento científico. E o projeto está a atingir a sua conclusão, estamos no fim, e termina no final deste mês de maio. Eu acho que se impõe, antes de mais nada, dizer alguma coisa sobre a natureza destes projetos, porque é do seio de um projeto que nasce esta obra, destes projetos chamados projetos ERC ou ERC, de European Research Council, para que se perceba bem o contexto onde surgiu o livro e, sobretudo, porque ao explicar estes projetos, eu aproveitarei para deixar apresentados os dois autores, se é que precisassem de alguma apresentação, talvez a doutora Kratalic seja menos conhecida, mas apresentarei. Os projetos ERC são hoje em dia a medida mais robusta e mais consensual de excelência científica em toda a Europa. É unânime, é aceite. Nenhuma instituição académica da Europa pode reclamar ter uma ciência competitiva ou até de excelência se não tiver entre os seus investigadores vários, quantos mais melhor, que sejam vencedores destes financiamentos, destes projetos ERC. Portanto, estes projetos não só são uma forma de financiar, mas tiveram tanto sucesso que se transformaram numa verdadeira métrica da qualidade e é que é mais aceito hoje em dia. Aliás, hoje em dia são, como dizia, a verdadeira métrica da qualidade de uma instituição, que é relativamente simples e é consensualmente aceite em toda a Europa. E digo isto porque as pessoas, talvez, que não estão no mundo académico, não estejam tão presentes. Para saber qual é a qualidade científica de uma instituição de investigação, basta contar quantos vencedores de projetos ERC essa instituição tem entre os seus membros. Isto faz toda a gente. A estes financiamentos concorrem, portanto, os melhores cientistas e académicos de toda a Europa, de todas as melhores universidades europeias. As taxas de aceitação, como é óbvio, como podem imaginar, são muito baixas. As taxas de aceitação dependem de ano para ano, mas rondam entre os 7% e os 9%. A avaliação a que um candidato é sujeito e a que o seu plano de investigação para os próximos anos é submetido para conseguir ganhar um destes projetos é, para dizer de uma maneira simples, e ando nesta vida há 30 anos, é brutal. Como se costuma dizer, é um sistema de avaliação in dubio contra reo. Isto é, se há a mais pequena dúvida de que o candidato não seja excepcional, não ganha. Até 2017, nenhum investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa tinha conseguido ganhar um destes financiamentos. Apesar de vários o terem tentado e apesar de, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, haver bons investigadores. O Comandante Alves Gaspar foi o primeiro investigador na história da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa a ganhar um financiamento ERC. Por isso, a primeira coisa que eu queria começar por dizer aqui publicamente, aproveitando a oportunidade desta cerimónia, e agora falando a partir do facto de eu ter sido presidente do Departamento de História e Filosofia da Ciência durante 6 anos e de ser atualmente um dos meus cargos pró-reitor da Universidade de Lisboa, a primeira coisa que eu queria dizer publicamente era dar os meus parabéns ao Comandante Gaspar pelo facto de ter ganho a primeira bolsa ERC da Faculdade de Ciências
e testemunhar publicamente a enorme admiração, o apreço e o reconhecimento que a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a própria Universidade de Lisboa têm por esse seu feito excepcional, que muito contribuiu para elevar a faculdade e a própria universidade aos mais altos níveis da investigação europeia. Hoje em dia, felizmente, na Faculdade de Ciências, já outros investigadores ganharam essas bolsas. Mas o comandante Gaspar foi o primeiro e, por isso, de certa maneira, foi quem abriu a porta. Mas nos projetos ERC não é só do investigador principal que se trata. O investigador principal é absolutamente determinante, mas não é só. Como estes projetos são muito generosamente financiados, eu não vou dizer os valores para não causar inveja a nenhum dos presentes, como são muito generosamente financiados e porque são muitíssimo respeitados internacionalmente, as equipas que se formam são quase invariavelmente constituídas por investigadores de grande qualidade. Foi exatamente isso que sucedeu com o projeto Medea Chart, que tem entre os seus membros investigadores e colaboradores de altíssimo prestígio e que estão aqui, Greg, Bruno, Ricardo, a Ana, todos eles que à sua maneira, com os seus talentos e com as suas especialidades, deram um contributo enorme ao bom funcionamento deste projeto. E claro, como não poderia deixar de referir, na equipa da Medea está Shima Krtalic, que se associou ao projeto como uma aluna de doutoramento e que é coautora agora deste livro. Shima Krtalic é uma das mais brilhantes alunas de doutoramento que eu tive a oportunidade de conhecer na minha carreira académica, que já tem mais de 30 anos. Conto só uma pequena historieta, porque não quero perder muito tempo, mas para que se perceba o calibre dos dois investigadores que temos na mesa e que são os autores deste livro. Há já bastantes anos atrás, eu fui o arguente da tese de mestrado de Shima Krtalic. Ele fez um mestrado na Universidade de Évora, depois de um percurso por vários países, fez um mestrado. Quando eu recebi a tese de mestrado, vi que tinha um documento absolutamente excepcional. Nunca tinha visto um documento assim. Que um aluno de mestrado conseguisse produzir uma obra daquela maturidade e daquele rigor era absolutamente invulgar. E quando fui fazer a arguência, eu disse que a minha arguência ia constar de uma frase. E foi assim que comecei, e a minha frase foi: esta tese tem que ter 20. Ponto. E depois pedi licença, porque agora queria discutir alguns assuntos com a candidata. E isto foi a minha arguição. Shima Krtalic juntou-se ao projeto Medea e rapidamente começou a produzir trabalho de uma originalidade e de um rigor verdadeiramente surpreendentes. Os seus resultados estão parcialmente apresentados em artigos e em comunicações, mas só ficarão disponíveis na sua totalidade para o ano com a publicação da sua dissertação de doutoramento, que será a leitura obrigatória para todos os que se interessam por história da cartografia. Não é exagero nenhum dizer que, entre as várias coisas novas que se encontram no trabalho de Krtalic, são, sobretudo, mas não só, resultados absolutamente inovadores sobre as técnicas de produção, quer nos materiais, quer as técnicas, da confecção de cartas náuticas quinhentistas. E, sobretudo, por análises completamente originais sobre o processo de cópia de mapas. E eu aqui faço um pequeno parênteses. Na produção cartográfica do século XVI, o ato mais habitual é a cópia. O que mais se faz com cartas é copiar. Mas, surpreendentemente, na história da cartografia, exatamente como é que se faz esse ato tinha sido deixado num hiato. Até chegar Shima Krtalic, que olhou para esse momento, para esse instante de produção, com toda a sua experiência que vem da história da arte e da história da análise material, e fez descobertas sensacionais nesse campo e que serão de enorme importância para todas as pessoas que se interessam por história da cartografia. Por isso, com o que o comandante Joaquim Gaspar fez, vencendo uma bolsa IRC e com todo o trabalho que fez, e já mais algumas coisas comentarei, e com o que eu muito brevemente expliquei da originalidade e da importância do trabalho de Shima Krtalic, eu acho que resolvo o problema de apresentar os autores
simplesmente para dizer que temos na mesa dois investigadores absolutamente invulgares na história da cartografia e que trabalham neste momento em Portugal. Estes são, portanto, os dois autores do livro. Falamos então um pouco acerca da obra. Neste livro são apresentados um pouco mais de 30 cartas náuticas em reproduções de muito boa qualidade. O grafismo do livro é uma beleza. Uma vez mais, os parabéns também ao editor, mas também aos dois autores que puseram um especial cuidado em tudo o que se refere à apresentação gráfica. E estas cartas e estes mapas são apresentados com um texto explicativo, bilingue, em português e inglês. O tema central do livro, e está no título e é assim apresentado, é, digamos, a cartografia de Magalhães. Mas o livro tem muito mais do que isso. A primeira carta descrita é de Gabriel Valseca, de 1439, e a última é um mapa de Sebastião Lopes, de cerca de 1583. Portanto, o período coberto é pouco mais de um século. O que Alves Gaspar e Cretalides fizeram foi, tomando como mote a cartografia relacionada com a expedição de Magalhães, traçaram uma história, uma espécie de um itinerário da história da cartografia náutica do período, comentando o antes, isto é, comentando sobretudo em que medida aquelas representações cartográficas jogaram um papel na preparação da viagem, e comentando o depois, analisando as consequências cartográficas da viagem. Os mapas e as cartas têm uma proveniência diversa, mas há um claro peso de cartografia portuguesa. Não são únicos, mas é um claro peso. E, portanto, neste livro, o livro é ele próprio um documento único sobre aquele que é o período mais interessante da história da cartografia portuguesa, que diremos de fins do século XV a meados finais do XVI. O livro apoia-se no trabalho do projeto Medeia, como eu já expliquei antes o que são estes projetos. Apoia-se de diversas maneiras. Talvez que uma das maneiras mais diretas, mas que não se percebe logo, mas um leitor percebe, tem a ver com o facto, no âmbito desse projeto, se ter construído e desenvolvido a maior base de dados de cartas náuticas que existe hoje no mundo. O comandante Gaspar e os seus colegas criaram uma base de dados, a Medeia Database, que está online, acessível, completamente gratuita, de acesso direto a todas as pessoas que se interessem, uma maior base de dados que tem, se as minhas contas não me falham, mais de 6.000 cartas náuticas, penso eu, e que chegará a umas 8.000, enfim, nos próximos meses. Não há nada comparável a isto em nenhum ponto do mundo. É a maior coletânea de cartas náuticas que alguma vez se realizou, mas é também um instrumento de trabalho totalmente único para os estudos de história da cartografia. Os estudos de história da cartografia, não tenho tempo para comentar tudo, mas necessariamente vão mudar porque apareceu nos últimos anos, um instrumento com que todos os historiadores sonhavam, mas que não existia antes, e o instrumento é uma base de dados que, além disso, não vou perder tempo a explicar, tem modos de busca e de pesquisa muito originais. O Ricardo foi um dos grandes artífices disto, e todos colaboraram, e que tornam isto num instrumento de trabalho completamente único e que não existia antes. Eu esforcei-me imenso para fazer uma nota crítica a este livro. Esforcei-me imenso porque conheço o comandante Joaquim Gaspar há muitos anos e ele me critica por eu fazer apresentações muito benévolas. Então, para não correr esse risco, tenho uma minúscula crítica a fazer a este livro. No livro não encontrei a habitual secção de agradecimentos. Os autores, espero não estar a cometer uma gafe terrível, mas os autores não cumpriram este nobre e habitual hábito académico. Isto é contra a prática habitual, mas o problema é que deixa na sombra dezenas e dezenas de conversas e trocas de impressões com dezenas e dezenas de colegas de todos os pontos do mundo, em encontros de toda a ordem, em conferências, workshops, trocas de e-mails, reportes de referis, todos estes modos de comunicação, muitas vezes com pessoas que contrariam, que não estão de acordo, que seja, afinam os argumentos, sem que de modo nenhum, e eu queria sublinhar isto muito bem, sei que de modo nenhum esteja a beliscar, da maneira mais leve que seja, a total originalidade dos autores, que não está de maneira nenhuma em causa,
este lapso, pequeno lapso, a que de resto não dou grande significado, também não tenho o agradecimento à família, este lapso corre o risco de transmitir aos menos conhecedores da vida de investigação uma certa ideia errada do que é a natureza do trabalho académico, que é sempre, mesmo nas situações em que é conduzido do modo mais isolado, um empreendimento essencialmente coletivo e social. Neste caso, até com maioria de razão, porque, como os próprios autores dizem, nasce no âmbito da equipa Medeia. Espero que esta minúscula falha, a que, como digo, não atribuo grande importância e que eu me esforcei por encontrar, como também as pouquíssimas gralhas tipográficas que o livro tem e que resistiram às múltiplas revisões, seja corrigido numa próxima edição. Uma edição que eu espero que ocorra, uma nova edição, o mais rapidamente, porque se trata de um livro magnífico. Daqui para a frente, lamento imenso, mas só tenho a dizer bem. Vamos então a assuntos de mais substância. Este livro tem duas leituras possíveis e por isso tem dois tipos de leitores. Uma leitura poder-se chamar mais divulgativa, mas eu não estou com isto a introduzir nenhum demérito sobre os leitores. Digamos, dirige-se a um público mais geral. Os leitores menos sabedores encontrarão aqui uma belíssima introdução ao desenvolvimento da cartografia oceânica, digamos assim, a começar no século XV e até ao século, mais ou menos até XVIII, ou pelo menos finais do quase XVII. Os mapas e as cartas náuticas são sempre objetos muito belos. A composição do livro, como já disse, é de grande qualidade e faz inteira justiça a essa beleza. São apresentadas as cartas mais significativas, os cartógrafos mais importantes e os temas centrais desta história fascinante que foi a história da construção da imagem cartográfica do mundo. Além disso, o livro também documenta de maneira muito elucidativa um facto da maior importância, que é o de como a viagem de Fernão de Magalhães Elcano, foi um momento crucial na construção da imagem cartográfica do mundo. Esta é uma leitura, digamos, que qualquer pessoa pode desfrutar e, portanto, o livro, enfim, sugestão de compra, pode ser oferecido a qualquer pessoa. Não é? Mas há uma outra leitura, uma segunda leitura, mais subtil e que é muito mais surpreendente. Uma leitura que beneficiará, sobretudo, o leitor que, mesmo não sendo um especialista, tenha alguns conhecimentos de história da cartografia. Falando na Academia de Marinha, é obviamente para esse leitor que eu me quero dirigir em especial. É esta segunda leitura que mais interessa. De facto, o leitor não se deve deixar enganar pela aparente natureza descritiva do livro. Porque o facto é que o livro está cheio de novidades e, em muitos aspectos, reflete um estado novo, uma etapa nova, uma nova situação nos estudos de cartografia que é marcadamente diferente das situações que o precederam. Aliás, de uma maneira muito discreta, e de facto o leitor tem que estar atento, este livro é quase um catálogo de novidades em história da cartografia. A dificuldade é que Alves Gaspar e Šima Krtalić não anunciam isto com letras brilhantes e estas novidades aparecem sempre no texto discretamente ao correr, digamos, da narrativa, embora sejam de imensa consequência. Dou alguns exemplos, e serei breve, e de maneira nenhuma tenho pretensão de ser exaustivo, e muitos mais se poderiam dar. Por exemplo, aqui encontram-se vários redatações ou reavaliações de itens cartográficos muito bem conhecidos e que obrigam a fazer pequenos ajustes, como, por exemplo, a proposta de que a carta Kunstmann III é a primeira carta que testemunha o uso de medidas de latitude empregues em cartografia náutica em vez do planisfério de Cantino. É uma proposta que o Greg McIntosh e o Joaquim Gaspar fizeram num artigo científico e que faz uma ligeira correção no que tradicionalmente se dizia. Este tipo de acertos encontram-se em vários pontos. Aqui se apresenta, por exemplo, uma nova e muito desenvolvida e, do meu ponto de vista, muito convincente análise da famosa carta polar atribuída a Pedro Reinel, carta polar de 1521-24, é uma carta polar que vem com os dados da nau Santo António. Quem conhece sabe bem do que estou a falar.
Como se sabe, esta carta sempre teve o seu quê de misterioso e sobre elas foram pronunciadas as mais diversas opiniões, algumas tão excêntricas que a caridade manda que as não mencionemos. Mas agora, finalmente, e sobretudo porque os dois autores foram até à Turquia, ao Palácio Topkapi, para ver a carta, o que não é nada fácil, só ver a carta, porque os turcos são muito ciosos, mas porque tiveram a oportunidade de analisar in situ a carta e de trabalhar com imagens de alta resolução, e porque são dois dos melhores investigadores de cartografia que existem em Portugal, a análise que nos oferecem é nova, muito mais rigorosa e com uma interpretação muito mais convincente do valor desta carta. Outras coisas que encontrarão aqui são, por exemplo, algumas das primeiras, eu penso que são primeiras, montagens digitais das várias cartas que compõem atlas famosos. Como sabem, muitas vezes as cartas náuticas aparecem em atlas, e o atlas tem várias partes do mundo. Isso é bem conhecido e bem sabido. Mas aqui, digamos, digitalmente, porque os dois autores são muito sensíveis a todo o aspecto digital e porque dominam tecnicamente o assunto e porque perceberam a importância de o fazer, estas cartas são apresentadas, estas várias cartas que compõem o Atlas são apresentadas reconstruídas no planisfério. E as imagens são surpreendentes, são absolutamente surpreendentes, não é? Há uma montagem digital dos atlas do Grazioso Benincasa, de algumas das cartas do livro de Francisco Rodrigues, do Islário de Alonso de Santa Cruz, do Atlas de Diogo do Homem, absolutamente deslumbrante, do Atlas de Lázaro Luís, absolutamente deslumbrante, quando se vê aquelas cartas que mundo mostravam. E, pelo menos para mim, que tenho muitos anos a olhar para estas cartas na sua forma de atlas, foi das coisas que visualmente mais me impactou, foi ver os mundos cartográficos que estavam por trás daquelas visões segmentadas, não é? Outra das coisas que se encontram por aqui, muitas vezes comentadas discretamente, são muitas menções e referências a marcas de uso nas cartas náuticas. Isto é uma linha de investigação totalmente nova que o Projeto Medeia começou e que tem trazido muitas novidades que obrigarão a reconsiderar muitas das coisas que nós dizíamos sobre o uso das cartas náuticas a bordo. Porque agora os dois investigadores olham com extrema atenção e detectam em cartas que, por exemplo, muitas vezes nós considerávamos cartas de gabinete, notam-se marcas, pontas e mesmo sinais de cartas usadas para navegação, o que mostra um uso a bordo. E em muitos casos, isto que é completamente novo, só esporadicamente, as pessoas que sabem, só esporadicamente havia um comentário sobre isto em estudos de história da cartografia, e agora enfim, o Projeto Medeia e os dois fizeram um trabalho muito mais sistemático e comentam alguns destes resultados e oferecem-nos alguns destes resultados. E eu poderia dar mais e mais destas novidades, mas nenhumas delas são, quanto a mim, as principais. O que é principal, de novo, neste livro, eu tenho aqui umas notas, mas não sei se acabarei por explicar, porque isto é realmente mesmo muito importante, é que, por debaixo deste texto simples digamos, referenciado nos artigos especializados que são mencionados, estão muitas vezes resultados de análise cartométrica. Como toda a gente sabe, a análise cartométrica em cartografia é sempre um campo muito ambíguo. Porque as análises cartométricas, quando se tornam um fim em si mesma, tornam-se uma espécie de doença dos investigadores e a história acaba por aprender relativamente pouco com elas. Quando as análises cartométricas se tornam num dos instrumentos mais ricos em história da cartografia, é como o Projeto Medeia faz. Partindo destas análises, retiram-se dados de enorme importância histórica. E isto acontece muitas vezes em muitos destes textos, em que no texto são apresentados argumentos e conclusões e linhas de explicação que só podem ser tidas e só ganham o seu valor porque estão suportadas por uma análise numérica que está num artigo e que agora permite uma visão das cartas que ninguém podia ter antes, nem se podia perceber antes. Eu gostava que se percebesse muitas destas coisas que hoje nós comentamos facilmente são
são ainda grandes novidades. Um dos aspectos centrais do trabalho do comandante Gaspar e depois de toda a equipa Medeia tem a ver com o facto de as representações cartográficas náuticas refletirem e serem uma consequência direta das técnicas de navegação. Este é uma espécie de um dos axiomas centrais do projeto Medeia. Se não se percebem as técnicas de navegar, o modo de navegar a bordo, como a cartografia náutica é feita a partir do modo de navegar e não a partir de certas projeções matemáticas, se não se percebe as técnicas de navegação, não se percebe a forma das cartas. Este é um dos pontos interpretativos muito importante. Mas este ponto interpretativo não tem mais de 20 anos. E agora aparece neste livro, e é a primeira obra onde isto sucede, como um argumento absolutamente assente e absolutamente confirmado, e eu diria, hoje, praticamente consensual entre os historiadores de cartografia. É consensual entre os historiadores de cartografia hoje, mas não era há 15 ou 20 anos atrás, não é? Tem imensas consequências, porque uma das consequências, e como estão muitos oficiais de marinha na sala, percebem, uma das consequências é que o facto da navegação ser feita com rumos magnéticos não corrigidos, em vez de rumos geográficos verdadeiros, a deformação que aparece, a variação entre a direção geográfica verdadeira e a direção magnética, traduz-se nas cartas num certo tipo de deformações. Isto estava intuído em um ou dois autores antigos, intuído apenas, e hoje em dia está estudado muito sistematicamente, e neste livro aparece, remetendo para os artigos especializados, como um argumento simples, normal, como mais um dos argumentos que se junta aos tradicionais de o estilo artístico da carta, a caligrafia, as fontes geográficas, todos estes que são os argumentos tradicionais. Agora a história da cartografia ficou equipada de um conjunto de novos argumentos que a primeira obra onde aparecem discursivamente é esta obra. Há um famoso artigo sobre cartas portulanas medievais da maior autoridade do mundo sobre isto, Tony Campbell, na History of Cartography. É um artigo absolutamente central, onde ainda se duvida, nos anos 80, ainda se duvida que uma famosa torção que o Mediterrâneo apresenta sempre nos portulanos medievais possa ter uma origem magnética. Ainda se duvida. Portanto, nos anos 80, os maiores especialistas ainda duvidavam de algo que hoje é basilar e axiomático na interpretação de toda a gente. Mas a primeira obra que reflete completamente esta mudança de interpretação das cartas é esta obra que tem agora nas mãos. Outras observações, que têm a ver também com alguma análise cartométrica, mas simples, mas necessárias, são sensacionais. Haveria muito a dizer, espero que se possa comentar ou noutra ocasião, a observação que os dois autores fazem de que a escala das antigas cartas náuticas portuguesas é a mesma. E se a escala é a mesma, é uma observação fortíssima, se não menos uma confirmação da existência de um padrão. Porque é impensável que oficinas diferentes de cartógrafos, ao fazerem representações cartográficas, as fizessem todas com uma escala comum. Portanto, de facto, por uma análise cartométrica simples, podem-se fazer conclusões que são de enorme importância do ponto de vista histórico. Uma espécie de tema constante em todo o livro tem que ver com a relação entre cartografia ptolomaica e cartografia náutica. Mapas Ptolomeu e cartas náuticas. E as tensões e os choques entre estas duas. É uma espécie de um mote, um tema recorrente que vai aparecendo e que subjaz a todo o livro. O que sabemos hoje é que estes dois modos de fazer cartas, Gaspar e eu chamamos de dois paradigmas cartográficos, estes dois modos são incompatíveis. Não há maneira nenhuma de, a partir de uma carta náutica, se fazer um bom mapa ptolomaico. Digamos, com técnicas do século XVI. Para fazer era preciso fazer coisas absolutamente mirabolantes que nós hoje conseguiríamos fazer, como fazer retroengenharia na distribuição magnética do campo terrestre, que obviamente ninguém consegue fazer isso no século XVI. Mas, portanto, não se consegue fazer isso. Estes dois parâmetros são incompatíveis.
esta incompatibilidade técnica, porque é de uma incompatibilidade técnica que se trata, é muito subtil, mas foi a responsável por inúmeros discussões, contendas, choques entre cosmógrafos, que trabalhavam com cartografia ptolomaica, latitudes, longitudes e uma projeção, e pilotos e gente de mar que trabalhava com cartografia náutica, isto é, rumos, distâncias e latitudes. E como os dois modos de fazer cartas são incompatíveis, a percepção da sua incompatibilidade demorou e, portanto, o que há é uma tensão constante entre estes dois sistemas de representar e que deu imensas discussões. Ou seja, para dizer de uma maneira, todos nós já ouvimos dizer que o século XVI é percorrido por discussões entre cosmógrafos e pilotos. Toda a gente já ouviu. Isto habitualmente é descrito como uma discussão entre dois grupos profissionais. E em grande medida é verdade. O que não é percebido é que por detrás de uma discussão entre dois grupos profissionais há um problema técnico, cartográfico, subtilíssimo, que torna o diálogo entre eles quase impossível e que torna as incompreensões constantes. Esse assunto perpassa todo este livro. E por isso, há muitos, além disso, e com isto termina esta coisa, há muitos problemas do século XVI, porque é um problema que se percorre todo o século XVI que tem a ver com isto, não é? Portanto, com o projeto Medeia, sucessivamente, a natureza do problema técnico foi clarificada, a natureza da incompatibilidade. Com este livro, começamos a ver o que é que a natureza da incompatibilidade gera entre tensão nas representações cartográficas, e o que há a fazer agora é uma escrita de como este problema todo percorre o século XVI e se tornou um dos grandes problemas científicos do século XVI, o chamado problema da carta náutica. Não vou agora amassar. Geralmente mais 5 minutos eu termino. Não. A quantidade de temas, portanto, que o leitor um pouco mais sabedor e mais atento, a quantidade de temas que são inovadores e que, como digo, representam uma nova fase no estudo da cartografia e que se encontram neste livro, é imensa. Portanto, eu a estes recomendo a todas as pessoas que sabem um pouco mais de cartografia que, digamos, tenham este olhar especialmente agudo, porque não estão de maneira nenhuma a ver mais um livro sobre mapas. Isto é de uma outra coisa que se trata. Gostava de terminar com umas palavras mais gerais. Porque, enfim, penso que já em outra ocasião tentei dizer isto, não sei se com muito sucesso, mas como a insistência é a mãe do convencimento, tentarei explicar. Os últimos 30 anos foram, do meu ponto de vista, absolutamente incomparáveis no que se fez em estudo da tradição náutica cartográfica portuguesa. E eu resumo muito rapidamente. Nos anos 90 foram publicados praticamente todos os grandes tratados de construção naval portugueses. Os tratados de Fernando Oliveira, João Batista Lavanha, Manuel Fernandes. Estão todos ali na biblioteca, em edições modernas, estudados, comentados. Alguns tinham tido algumas edições anteriores, mas as boas edições foram só publicadas a partir dos anos 90. Entre 2002 e 2011 foram publicadas todas as obras de Pedro Nunes, e cumpriu-se finalmente um desejo que tinha mais de 200 anos. Tinham havido tentativas anteriores, mas só em 2011 é que finalmente as obras de Pedro Nunes estão todas publicadas. Em 2015 foram publicadas as obras matemáticas de Francisco de Melo, que é o grande matemático da geração anterior do Pedro Nunes. O nome do Melo era conhecido, mas a importância do trabalho não estava. Em 2018 foi publicada a tradução do Da Navigazione de Diogo de Sá. Está ali na biblioteca, é uma publicação da Academia de Marinha. É uma obra central, ainda precisará de ser mais estudada, mas agora já temos o texto traduzido, uma belíssima tradução do professor Arnaldo Espírito Santo, e é uma obra central porque reflete o debate extra-meio náutico dos assuntos náuticos. Diogo de Sá é um humanista e reage a muitas coisas que Pedro Nunes e outros homens ligados às técnicas náuticas dizem. E, portanto, tem a ver com as transformações intelectuais na cultura geral por causa das transformações náuticas. Isto foi em 2018. Tem havido imenso trabalho em torno dos roteiros náuticos. Aqui gostaria de recordar os nomes do comandante Semedo Matos e do comandante Malhão Pereira, que há pouco tempo apresentou aqui o seu livro, que são contribuições importantíssimas. Além de, obviamente, os colegas há uma equipa de um projeto Rutter que também estuda roteiros,
que são o grande manancial de informação náutica portuguesa que faltava tratar. Ainda no final de 2022 foi publicado uma obra de maior importância, o Tratado de Arte da Aritmética de Gaspar Nicolás, que é o primeiro livro de matemática impresso em português, em 1519. Aqui nesta mesma sala, há uns meses atrás, foi apresentada a obra A Carta de Navegar, uma antologia de textos, 1464 e 599, de Bruno Almeida, também um output do projeto Medeia, um trabalho importantíssimo, uma espécie de referência que coloca diante de toda a gente um dos maiores problemas do século XVI e que não estava percebido como tal, o problema da carta náutica. Muito em breve, porque já está em tipografia, será apresentada a Ars Náutica de Fernando Oliveira, o último grande texto da náutica portuguesa que faltava editar. Com isto que resumi muito rapidamente este trabalho dos últimos 30 anos, em Portugal já temos, e mais 1 ou 2 anos estará tudo terminado, teremos todas, sublinho, todas as grandes obras da náutica e da ciência náutica portuguesa, todas publicadas em edições modernas, traduzidas quando era preciso traduzir, prontas para serem estudadas. Nenhum país tem isto relativamente ao seu passado científico náutico. Nenhum. Estamos a falar de uma situação completamente única. A tradição anterior, nós sabemos, desde o princípio do século, Comandante Doutor da Costa, Teixeira da Mota, Apostolo de Albuquerque, tantos outros, uma tradição absolutamente brilhante, fez um trabalho pelo qual todos temos a maior admiração. Mas o que eu gostava de sublinhar da maneira mais enfática possível é que os últimos 30 anos, por esta lista que aqui comentei, e por este livro que agora apareceu, estes últimos 30 anos não desmerecem em nada os nossos antecessores. Este impressionante esforço de publicação gizou em torno de um protagonista excepcional. E este protagonista foi a Academia de Marinha. Praticamente todos os trabalhos que eu referi anteriormente, talvez com 1 ou 2 exceções, estão umbilicalmente ligados à Academia de Marinha. Ou foram realizados em iniciativas que foram financiadas pela Academia de Marinha, ou que foram diretamente apoiadas pela Academia, ou foram feitas em colaboração com a Academia de Marinha, ou que nasceram no âmbito de atividades promovidas da Academia de Marinha, ou finalmente que foram feitas por académicos da Academia de Marinha. Então, chego ao fim. Ao apresentarmos este livro excepcional por 2 dos melhores especialistas da cartografia que hoje trabalham em Portugal, e um livro que, como digo, assinala uma nova fase na compreensão da cartografia náutica, estamos também, parece-me a mim, a sublinhar uma vez mais o papel singular que a Academia de Marinha desempenha nestes trabalhos. A Academia de Marinha é hoje uma das instituições de referência nos estudos históricos do nosso país. E eu só exprimo aqui o desejo público que assim o continue a ser por muitos anos. E muitos parabéns aos autores. Okay, I'm sorry to speak in English, but if you could hear me speak in Portuguese, you'd be glad. So I want to speak only a little bit quite shortly and to underscore a point that I think is quite important, which is that this time right now in the history of cartography is quite special. Enrique already mentioned the database, and the reality is that now researchers don't have to go necessarily all the time as a first step, chasing around different archives. And the possibilities for comparative research are just there for the taking. I mean, my dissertation would not be possible without the database. None of the findings would be possible. And the result of the digital humanities and of our database as well, and all of the people in archives digitizing, making things available, is that different kinds of people can look at these charts. Often it can start to feel like a very specialized space, but the reality is there's things about charts that can be interesting to all kinds of people, even to myself, who comes from more of an art history background.
And at a very basic level, this book is a result of two very different pairs of eyes looking really closely at cartography. Joaquin, who looks at these charts with a real sensitivity to their instrumental use, to the geographical origins of the information, and me, who's more interested in how were they made, why were certain stylistic choices adopted. And so when we brought these two together, these two viewpoints, of course it provoked a lot of discussion, a lot of debate, but I think a lot of new discoveries. And some of these discoveries were kind of big ones, like the discovery about the polar chart. And others were more little, but still interesting. And I'll tell you about a little discovery that's dear to my heart, which came from just spending time just looking at the charts on our database. I was looking at some planispheres of Diogo Ribeiro, and I was looking at the Moluccas, and I noticed a funny thing, which is that there were two of them. There's one in green and a neighbor, almost identical, in pink. And I was thinking, what is this? And I looked at more planispheres, and I kept seeing it, and I read the caption, and he explains that this pink one, it comes from the information of Sebastiano Elcano. Okay, I don't know if that's true, fine. But the point is that what seems like a curiosity, if you look in the context of the disputes over the Moluccas, it becomes a very powerful bit of visual rhetoric. Because what he's showing, and Joaquin established by looking at the implicit longitudes of the Moluccas according to either variant, is that first of all, there is a dispute. He acknowledges the dispute. He has his cards on the table. He cites his sources. But regardless of which Moluccas you want to pick, it still goes to Spain. And Diogo Ribeiro by then was working for the Spanish crown. And the story has a funny epilogue, because this wasn't the end of the doubled Moluccas. About a decade later, in the early works of Battista Agnese, who made atlases for rich people in Italy, you see the doubled Moluccas, but with no color coding, no caption, no explanation whatsoever. And you get the impression that he saw some of Ribeiro's work, he got the general sense of the region, and he just reproduced it. The information had been completely transformed in a new context. And a couple years later, he drops this design, and the Gilolo, the big island, it's only one. But this, in a way, it's symptomatic of what really happens in the history of cartography of the period we studied. It's not incrementally adding a bit of coast. Sometimes coherency and truth are at odds, and the best thing the cartographer can do is to lose coasts, erase things that are conjectural, and get down to the little bits that we do know to build from. And that happens a lot in the charts that we talk about in this book. When we decided to write, in part for a general audience, it wasn't accidental. I think Joaquin and I really do believe that more eyes, more perspectives on nautical cartography is needed and can lead to wonderful discoveries. And so this book, in a way, is an invitation for more people to join us. And we tried to make it as pretty as possible to encourage that. And now I'd like to just make a couple of thanks. First, I want to thank the Academia for having us. Next, I want to thank all of the people on the Medea Chart project and also the Rudder project who contributed in big ways and in little ways, from reading drafts to helping me translate a word in Hebrew that was driving me crazy because it was written on a chart and I didn't know what it meant. Without the intellectual ambiance that we have, where we can ask each other questions, where we can share enthusiasm, these kind of books, I don't think they're possible. I'd like to especially thank also Enrique for reading the book before it was published and giving us advice and feeding us sources that could be interesting and sharing our excitement. I want to thank my co-author who made this a really fun process. We had a good time writing this book. And last, I want to thank in absentia
my husband, who has learned more about nautical charts in the past couple of years than he would have ever dreamed. So thank you very much. Bom, é clássico os autores dos livros que são lançados na academia, quando chega a sua vez de falar, dizerem: eu já não tenho mais nada a dizer, porque praticamente já tudo foi dito. E é verdade, eu começo por agradecer as palavras muito simpáticas do Henrique e as palavras da Shima, e agradecer à Academia de Marinha por generosamente e mais de uma vez nos acolher na sua casa. É o primeiro agradecimento que eu quero fazer. O último agradecimento que eu deixarei para o fim da minha intervenção é à minha equipa do projeto Medea Chart. Além da Academia de Marinha, eu gostaria de estender a minha gratidão à Marinha em geral. Como eu escrevi no primeiro livro que foi publicado aqui em Portugal, eu dedico este livro à Marinha que me abriu as portas e pagou as contas. Foi isso que eu escrevi. Na realidade, a Marinha fez bem mais, bastante mais, do que abrir-me as portas e pagar-me as contas. A Marinha deu-me as ferramentas intelectuais, deu-me a formação, deu-me as perícias necessárias para fazer trabalho criativo, para fazer trabalho produtivo, aquilo que chamamos gestão por objetivos, e deu-me também a capacidade de liderança absolutamente essencial em qualquer projeto coletivo em que nós trabalhemos. Estranhamente, foram essas ferramentas que a Marinha me deu que me fez sair precocemente dessa mesma Marinha, não obstante ter sido convidado em avançar com a minha carreira. A questão é que eu tinha ambições diferentes, nem melhores nem piores, eram ambições completamente diferentes do almirantado. E este livro que aqui está agora é o resultado dessas ambições. E o meu agradecimento à Marinha é devido e é sentido. O segundo agradecimento institucional é à estrutura de missão para as comemorações da circunnavegação. Eu penso que o Dr. José Marques não está aqui connosco. Se estivesse, eu ter-me dirigido a ele pessoalmente, por ter acolhido, eu diria, entusiasticamente o nosso projeto desde o início. Mais uma vez, sem a ajuda da estrutura de missão, provavelmente não teria sido possível, ou teria sido bem mais difícil publicar este livro neste momento. A editora Tradição, que está aqui representada pelo Dr. José Moças e pelo Luís Nazaré Gomes. Nós temos-lhe a agradecer muitas coisas. Em primeiro lugar, a sua paciência de santo para aturar o nosso perfeccionismo, para tornar todos os nossos pequenos desejos no que diz respeito, enfim, à apresentação do livro, à perfeição daquilo que nós escrevemos. E também por uma outra coisa, por ter rapidamente acolhido de forma criativa o design que nós lhe propusemos. Muito obrigado, Luís. Uma outra pessoa a quem eu queria agradecer, eu de certo modo eu já tinha este discurso preparado antes do Henrique falar dos agradecimentos. Quero agradecer ao meu colega historiador José Manuel Garcia, que não pôde estar aqui presente. O José Manuel Garcia é uma espécie de uma enciclopédia sobre o período da expansão portuguesa, em geral, e sobre a figura histórica do Fernão de Magalhães, em particular. Muitas vezes eu lhe telefonei para tirar dúvidas. E uma ou outra ideia com repercussões, enfim, fortes no conteúdo deste livro, como seja algo relacionado com a Carta Popular do Pedro Reinel, eu devo ao José Manuel Garcia.
Quero agradecer à Sara também. À Sara que é a autora do design da capa sobre uma ideia da minha coautora Shima Krtalic. Enfim, os gostos são diferentes. Eu gosto muito desta capa, suponho que outros gostarão menos, na medida em que é um bocadinho fora da caixa. Mas a Shima também é fora da caixa e a Sara também é fora da caixa. E continuando a falar da família, um agradecimento é devido ao Romeu também, que provavelmente foi a única pessoa que leu este livro de fio a pavio numa fase precoce da sua criação. E leu criticamente, apontando, referindo algum do meu entusiasmo e outras vezes apontando para aspectos que deviam ter sido considerados e não foram. O Romeu, que está prestes a publicar um livro escrito em inglês sobre a ciência de Magalhães. A minha família, em geral. Eu, nesta minha segunda carreira, a primeira foi de oficial de marinha, nesta minha segunda carreira de investigador de história da cartografia, eu confesso que nem sempre fui capaz de distinguir o que era trabalho e o que era lazer. E isto repercute-se, obviamente, na nossa vida familiar, significando que eu muitas vezes não dei atenção ou dei menos atenção a coisas a que devia ter dado. Mais uma vez, sem esta minha família, não teria sido possível levar este livro a bom termo. Por último, a Shima. Shima, foi um privilégio trabalhar contigo. É um privilégio trabalhar com a Shima pela sua imensa perspicácia, pela sua rapidez em compreender os problemas e pela forma entusiástica que abraçou este projeto depois de um breve período de hesitação, que tinha sobretudo a ver com o facto de esta não ser a sua área de conforto. Pois bem, a Shima lançou-se a fazer comigo uma obra complexa, uma obra extremamente complexa e trabalhosa, não obstante o facto de não ser essa a sua área de conforto. Mas ela deu mais do que isso. Ela deu também uma faceta a que eu não teria dado tanta atenção se tivesse feito o livro sozinho, que são precisamente aqueles aspectos que o Henrique já referiu. A produção material das cartas, como é que as cartas foram feitas fisicamente, como é que os artífices sujavam a mão para fazer as cartas, e também os aspectos artísticos, estéticos, de decoração das cartas, que são um aspecto muito importante e que muitas vezes nos abrem portas sobre a origem dessas cartas. Bom, esta é a minha primeira parte e a mais importante, eu quero dou-a encerrada por aqui. E vou falar só um bocadinho sobre o livro para contar como é que a ideia surgiu. A primeira ideia era relativamente pouco ambiciosa. Se te lembras, Shima, nós tínhamos acabado de completar uma série de pequenos artigos que saíam semanalmente na nossa base de dados, a que nós chamávamos a Carta da Semana, The Chart of the Week, e isso aconteceu durante um ano a fio. Portanto, temos cerca de 52 pequenos artigos sobre várias cartas de diferentes épocas, diferentes nacionalidades, de diferentes tipos, e a nossa ideia foi aproveitar esse trabalho e construir um livro em torno destes presentes artigos. Não foi nada disso que aconteceu. E não foi nada disso porquê? Porque existe sempre uma vontade que é irresistível de aprofundar a investigação. Quando nós deparamos com uma dúvida, quando nós deparamos com um atalho, nós queremos, obviamente, a Shima e eu, e somos iguais nesse aspecto, nós temos que explorar este atalho, responder a esta dúvida. E, de facto, nós aventurámos-nos em questões que ainda estavam em aberto na historiografia da ciência náutica em Portugal e conseguimos
responder-lhes, precisamente porque conseguimos também elevar um pouco a nossa ambição inicial do livro, fazendo deste livro uma coisa híbrida, como o Henrique disse. É um livro dedicado ao grande público, porque é um livro que explica de forma muito simples o que é que foi a cartografia náutica em torno da figura histórica de Fernando de Magalhães e do seu grande feito, mas também, por outro lado, é um conjunto de artigos científicos profundos sobre matérias que estavam em aberto ou sobre matérias que estavam mal explicadas até agora. Se não tivéssemos feito isto, se não tivéssemos aprofundado a nossa ambição, não estaríamos agora tão satisfeitos como estamos com o nosso trabalho. Eu provavelmente não vou repetir aquilo que o Henrique já disse sobre as novidades deste livro. Talvez reforçar uma ou outra coisa de que ele já falou também. Muitos historiadores da cartografia portuguesa, a começar pelos antigos, pelo Armando de Cortesão, pelo Jaime de Cortesão, até pelo Luís de Albuquerque, falaram dos padrões cartográficos oficiais, o padrão del Rei em Portugal e o padrão real em Espanha. Mas, no que diz respeito a Portugal, esse tema foi sempre abordado de uma forma muito superficial. Enfim, sabia-se, suspeitava-se que existia um padrão oficial, porque todas as cartas náuticas utilizadas nos navios da coroa se deviam reger, mas sabíamos muito pouco sobre ele. Eu julgo que chegámos um pouco mais fundo sobre esta matéria. Neste livro já explicamos, ou fazemos a nossa interpretação, a nossa sugestão sobre o que é que consistia exatamente esse padrão real, enfim, no início do século XVI. O outro aspecto é, obviamente, a carta polar do Pedro Reinel, que é o nosso menino, por assim dizer, porque fomos ambos à Turquia examinar a carta com 4 olhos durante muito tempo e com vários pequenos instrumentos, que até um pequeno microscópios ultravioletas levámos, e penso que desvendámos alguns segredos dessa carta, enfim, que tem sido objeto de discussão desde finais do século XIX e que, modéstia à parte, penso que resolvemos todos esses segredos. Temos uma boa teoria sobre porque é que a carta foi feita, a que é que ela se destinava e como é que ela apareceu. Aquela carta, na realidade, foi ao mesmo tempo um argumento científico e uma ferramenta diplomática de Portugal nas juntas de Badajoz-Selvas, quando se discutia com os espanhóis a posse das Molucas. E temos muito boas razões para pensar que essa carta foi levada para essas juntas e até possivelmente foi dada aos representantes espanhóis que talvez, furiosamente, tivessem rasgado metade dessa carta. É uma dessas teorias que a Chima acha que eu exagero. Okay. Posto isto, a minha última palavra vai para o projeto Médéer Chart e para, não tanto para o seu futuro. O projeto vai acabar dentro de menos de um mês. Nós vamos fazer o nosso workshop último no Instituto Hidrográfico em 25 e 26. A esse respeito, eu só quero dizer, este livro não teria sido possível sem o ambiente de trabalho que foi propiciado pela equipa que nós conseguimos reunir, equipa que está cá toda hoje. Eu, desde o início, desde o primeiro momento em que o projeto começou, eu fiz fincapé, eu fiz força para que as pessoas trabalhassem juntas, fisicamente, no mesmo sítio. Que não é a mesma coisa de trabalhar através de e-mail ou mesmo através de Zoom. E porquê? Eu dou um pequeno exemplo. Porque quando nós descobrimos alguma coisa de importante ou temos uma dúvida, nós imediatamente saímos do nosso gabinete, entramos no gabinete ao lado e dizemos: epá, olha o que eu descobri, o que é que achas disto? Isto é impagável. Isto não se consegue de outra maneira que não seja trabalhando fisicamente com as pessoas.
E eu agradeço a todos, sem exceção, o apoio que nos foi dado, enfim, ao longo do projeto e, em particular, para este livro. A minha equipa está toda aqui, está o Bruno, está o Ricardo, está a Ana, está o Greg e está o Henrique. E por aqui me fico. Muito obrigado.